estudantes! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Débora e vou pedir para que você comece aí organizando seus materiais para a nossa aula. Então, separe folhas brancas ou um caderno, separe lápis, borracha, uma caneta, apontador e, se possível, um dicionário. Em seguida, registre aí no seu caderno ou na sua folha a data de hoje e o nome da nossa disciplina. Ok, então vamos começar a nossa aula. E, para começo já, trago para vocês um desafio. Vou pedir para que você decifre o enigma para descobrir o tema, o assunto da nossa aula de hoje. Bom, vou dar um tempinho aí para que você tente descobrir qual é a palavra que está por trás desse enigma. Então, conseguiu descobrir
Bom, vamos ver então, vamos conferir? Então, o tema da nossa aula de hoje será comunicação. Muito bem, quem descobriu está de parabéns. E como é que nós vamos trabalhar esse tema na aula de hoje? Nós vamos trabalhar a partir da leitura de uma crônica, certo? E a crônica que nós vamos ler é de um autor muito conhecido aqui no Brasil, Luiz Fernando Veríssimo. E eu trouxe para vocês algumas informações sobre esse autor. Então acompanhe com a professora, né? Luiz Fernando Veríssimo é um escritor brasileiro famoso por suas crônicas e contos de humor. É também jornalista, tradutor, roteirista de programas para televisão e músico. Com mais de 80 títulos publicados, é um dos mais populares escritores brasileiros contemporâneos, né? Mas, afinal de contas, o que é uma crônica, né? Que gênero textual é esse? Você já deve ter visto em outras aulas que as crônicas são textos geralmente narrativos e são textos breves, textos curtos que apresentam poucos personagens, mas se diferenciam dos contos. Por que se diferenciam dos contos? Porque as crônicas, elas têm uma característica muito importante, que é tratar sempre de assuntos relacionados ao dia a dia das pessoas. Então, o cronista, aquela pessoa que está escrevendo a crônica, ele geralmente vai contar, vai falar de suas impressões, de seus sentimentos sobre situações que acontecem no dia a dia. A crônica, ela pode ter um tom reflexivo, humorístico, jornalístico ou até mesmo poético, certo? Vamos então fazer aqui uma leitura para conhecer um pouquinho mais detalhadamente sobre esse gênero. Mas afinal, o que é uma crônica? A crônica narrativa é um tipo de texto curto, em prosa, que relata as ações de personagens num tempo atual e um espaço determinado. As crônicas narrativas possuem uma linguagem simples e direta e muitas vezes utilizam do humor para entreter os leitores. As crônicas narrativas envolvem os mais diversos tipos de narrador ou foco narrativo e, portanto, podem ser narradas em primeira ou terceira pessoa. Elas são veiculadas nos meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas e sites. Então, a crônica que nós vamos ler hoje é uma crônica narrativa, ou seja, ela vai apresentar personagens que estão ali envolvidos em uma situação do dia a dia, certo? Aí, no decorrer da leitura, nós vamos vendo como essas características desse gênero se materializam no texto. Tudo bem? Trouxe aqui para mostrar para vocês também algumas obras desse autor, o Luiz Fernando Veríssimo. Você pode, inclusive, consultar a biblioteca da sua escola e procurar por elas. Então, vejam ali, comédias para se ler na escola, comédias brasileiras de verão, festa de criança, comédias da vida privada. Então, Luiz Fernando Veríssimo é um autor que escreve ali contos, crônicas e demais gêneros. Procure na sua escola que você vai encontrar com certeza algum título que te agrade. Tudo bem? Bom, vamos então à leitura do nosso texto de hoje, da nossa crônica. Como já vimos lá no início da aula, ao decifrar o enigma, a nossa crônica hoje vai falar sobre comunicação. Vamos então à leitura? Comunicação. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pode, eu quero um daqueles, pois não? Como é mesmo o nome? Sim, pomba, que cabeça minha! A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Sim, senhor. E então, a memória nos prega cada peça, não é mesmo?
o que será que esse cliente está querendo comprar? Você já conseguiu aí tentar entender essa situação? Você já percebeu que está se tratando de alguém que entra em uma loja e quer comprar algo cujo nome esqueceu? Então, vamos continuar a leitura. Vamos ver aí como é que se desenrola essa situação. O senhor vai dar risada quando souber. Sim, senhor. Olha, é pontuda, certo? O que, cavalheiro? Isso que eu quero. Tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta, aí vem reto de novo e na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Na ponta tem outra volta, só que esta é mais fechada e tem uma espécie de, como é que se diz? De sulco. Um sulco onde encaixa a outra ponta. A pontuda. Ai, de sorte que o negócio, entende? Fica fechado. E isso, uma coisa pontuda que fecha, entende? Infelizmente, cavalheiro. Ora, você sabe do que eu estou falando. Então, seria uma agulha, um alicate, talvez? Você já conseguiu aí compreender, entender de que objeto esse cavalheiro necessita? Qual é o objeto que ele necessita? Ele dá algumas pistas aí. Perceba que, enquanto nós vamos fazendo a leitura, ele está tentando explicar para o vendedor qual é esse objeto, né? A gente já consegue imaginar ele fazendo gestos ao falar que numa ponta é redondo, depois é pontudo. E aí, já tem o seu palpite? Vamos continuar a leitura? Estou me esforçando, mas... Escuta, acho que não podia ser mais claro. Pontudo numa ponta, certo? Se o senhor diz, cavalheiro. Como se eu digo? Isso já é má vontade. Eu sei que é pontudo numa ponta. Posso não saber o nome da coisa, isso é um detalhe, mas sei exatamente o que eu quero. Sim, senhor, pontudo numa ponta. Isso, eu sabia que você compreenderia. Tem? Bom, eu preciso saber mais sobre essa coisa. Tente descrevê-la outra vez. Quem sabe o senhor desenha para nós? E agora, será que o vendedor já conseguiu descobrir qual é esse objeto? Ou será que o cliente vai precisar mesmo fazer o desenho? Será que esse cliente vai aceitar fazer um desenho para que o vendedor entenda o que ele necessita? Vamos continuar a leitura para descobrir. Não, eu não sei desenhar nem casinha com fumaça saindo da chaminé. Sou uma negação em desenho. Sinto muito. Não precisa sentir. Sou técnico em contabilidade. Estou muito bem de vida. Não sou um débil mental. Não sei desenhar, só isso. E hoje, por acaso, me esqueci do nome desse raio. Mas fora isso, tudo bem. O desenho não me faz falta. Lido com números. Tenho algum problema com os números mais complicados, claro. O 8, por exemplo. Tenho que fazer um rascunho antes, mas não sou um débil mental como você está pensando. Eu não estou pensando nada, cavalheiro. Chame o gerente. O comprador parece nervoso. Será que vai ser preciso chamar o gerente para resolver o problema? Será que se o gerente chegar e o comprador explicar da mesma forma, o gerente vai conseguir entender qual é esse objeto? O que é que esse senhor deseja comprar? Vamos ler? Vamos continuar? Não será preciso, cavalheiro. Tenho certeza de que chegaremos a um acordo. Essa coisa que o senhor quer é feita do quê? É de, sei lá, de metal? Muito bem, de metal. Ela se move? Bem, é mais ou menos assim. Presta atenção nas minhas mãos. É assim, assim, dobra aqui e encaixa na ponta assim. Tem mais de uma peça? Já vem montado? É inteiriço. Tenho quase certeza de que é inteiriço. Francamente. Mas é simples. Uma coisa simples. Olha,
Assim, uma volta aqui, vem vindo, outra volta e clique, encaixa. O comprador lembrou de vários detalhes do objeto. Será que já é possível saber o que é? Você já adivinhou o que é que pode ser? Agora já tem outros detalhes. Você já consegue perceber? Consegue imaginar as mãos desse personagem fazendo o movimento, explicando como é que funciona esse objeto? Vamos continuar então a leitura. Ah, tem clique! É elétrico. Não! Clique que eu digo é o barulho de encaixar. Já sei! Ótimo! O senhor quer uma antena externa de televisão. Não! Escuta aqui. Vamos tentar de novo. Tentemos por outro lado. Para o que serve? Serve assim para prender, entende? Uma coisa pontuda que prende. Você enfia a ponta pontuda por aqui, encaixa a ponta no sulco e prende as duas partes de uma coisa. Certo. Esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança e... Mas é isso, um alfinete de segurança. Mas do jeito que o senhor descrevia, parecia uma coisa enorme, cavalheiro. É que eu sou meio expansivo. Me vê aí como é mesmo o nome? Na verdade, o que é que o cliente queria? Ele queria um alfinete. Vocês conseguem perceber agora por que é que o título dessa crônica é Comunicação? Ou ainda, conseguem relacionar esse tema, esse assunto da comunicação às características do gênero crônica que nós vimos no início da aula? Conseguem perceber que por conta, às vezes, de falha de comunicação, nós podemos ter alguns problemas no dia a dia? Então, essa crônica narrativa, ela está aí nos contando, nos trazendo uma situação que ocorreu no dia a dia por conta de uma falha de comunicação. Tudo bem? Bom, vamos ver então se você prestou atenção nos detalhes desse objeto, que o cliente queria comprar. Vou então colocar aqui na tela a primeira questão para que você leia com atenção e identifique a resposta correta então. De acordo com o texto, que características podemos atribuir ao alfinete? Como é que ele foi descrito pelo personagem? Um tempo para que você realize e nós já voltamos. Vamos então corrigir? Vamos ver se você esteve atento durante a leitura? Então vamos ver lá, Então, de acordo com o texto, que características podemos atribuir ao alfinete? Bom, é um objeto que tem um clique, que serve para prender e que tem uma ponta, certo? Muito bem! Para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o alfinete ou nunca viu um alfinete, eu trouxe aqui a imagem para que você visualize. Veja só a definição desse objeto, O alfinete é uma pequena haste metálica em que uma das suas pontas possui uma terminação aguda e do lado oposto uma cabeça. Sua principal finalidade é pregar, segurar, unir peças de vestuário ou prender broches na roupa.
Pela imagem, você consegue observar que não é um objeto muito fácil mesmo para descrever, não é mesmo? Então, é por isso que o cliente teve a dificuldade, né, ao esquecer o nome desse objeto. Bom, uma questãozinha bem tranquila agora para você realizar aí na sua casa. Descubra no diagrama 5 palavras que estão relacionadas ao texto da crônica que nós lemos. Um tempo para que você identifique aí, realize a atividade e nós já voltamos para conferir. Ok, vamos então fazer a correção? Espero que você tenha acertado aí na sua casa. Trouxe aqui algumas palavras difíceis, né, com algumas dificuldades de escrita para que você encontrasse. Então acompanhe lá. A primeira palavra que nós temos, na primeira linha, a palavra conhecidíssima. Em seguida, a palavra infelizmente. A terceira palavra exatamente. A quarta palavra é a palavra pontuda e a quinta palavra, a palavra cavalheiro. E é justamente a partir desta palavra cavalheiro que nós vamos fazer uma próxima atividade sobre essa crônica. Vejam, a palavra cavalheiro, ela pode ter mais de um sentido se nós formos procurá-la no dicionário. Assim como outras palavras do texto, como a palavra conhecidíssima e a palavra pontuda, que vocês também encontraram no diagrama. Então, agora, a atividade é para que você relacione, né, cada termo à sua definição. Vejam, cada palavra dessa, cada termo tem 2 definições que estão corretas, mas você vai ligar a palavra apenas à definição que corresponde ao sentido que essa palavra tinha ou tem no texto, certo? Então, qual é o sentido usado para a palavra cavalheiro no texto, para a palavra conhecidíssima e para a palavra pontuda? Tudo bem? Um tempo para que você realize aí na sua casa, releia com atenção e nós já voltamos.
Foi fácil para você, não foi? Acredito que tenha sido fácil encontrar essas definições. Vamos então agora fazer a correção. Então, no texto, a palavra cavalheiro, ela tinha qual desses sentidos? A palavra cavalheiro está relacionada ao modo de tratar uma pessoa do sexo masculino, certo? A palavra conhecidíssima está relacionada à pessoa reconhecida pela função. E a palavra pontuda relacionada a algo que é pontiagudo ou pontiaguda, que possui uma ponta. Então, muitas vezes, nós não conhecemos o sentido de uma palavra ou nós conhecemos um sentido para aquela palavra diferente do que aquele que está no texto que nós estamos lendo. E o que é que nós temos que fazer para conseguir entender o texto mesmo assim? Nós temos que pensar no contexto, na situação toda que está sendo mostrada no texto, naquela história, no nosso caso da crônica. Tudo bem? Outra forma importante, fundamental para que você consiga compreender bem sempre que estiver lendo um texto, é você conseguir compreender a ideia principal, a sequência das ações que ocorrem num texto. Então, nós vamos treinar fazendo a próxima atividade, atividade de número 4. Ordene os acontecimentos de acordo com a sequência em que eles ocorreram no texto. Então, vamos deixar na tela um tempo para que você numere essas informações de acordo com a ordem em que elas aparecem no texto. Ok, estamos de volta. Vamos então para a correção? Vamos ver aí se você conseguiu relembrar, a sequência em que os fatos ocorreram na história? Bom, vamos pensar então que um cliente entra numa loja, deseja comprar um objeto e não se lembra o nome do objeto que quer comprar. Ele começa então descrever esse objeto, começa ali a dialogar com o vendedor. E então, a gente tem aqui a ordem, das falas, para nós tentarmos organizar, certo? Então, vamos lá conferir agora. Então, a fala de número 1 é quando o cliente diz: "Que cabeça minha, a palavra me escapou por completo." Em seguida, ele diz: "Uma coisa pontuda, que fecha, entende?" Bom, o vendedor aí fala: "Bom, eu preciso saber mais sobre o, a, essa." Tente descrevê-la outra vez. Quem sabe o senhor desenha para nós?
É inteiriço, tenho quase certeza de que é inteiriço. Uma espécie de, como é que se diz? De suco. E finalmente, depois de entender o que o cliente deseja comprar, o vendedor fala: mas do jeito que o senhor descrevia, parecia uma coisa enorme, cavalheiro, certo? Então, nós temos aí as falas dos personagens que foram organizadas. Tudo bem? Vamos, então, seguir em frente com a compreensão dessa crônica. A próxima atividade é a seguinte: releia o trecho. O senhor quer uma antena externa de televisão. Essa fala refere-se ao comprador, ao vendedor ou ao gerente. Então, quem é que falou isso? Quem é que falou esta fala? Certo? Então, vamos aí aguardar para que você realize e nós já voltamos. Tudo bem? Deu tempo para que você realizasse? Então vamos aqui refletir juntos sobre essa questão. A pergunta é: quem é o autor desta fala, O senhor quer uma antena externa de televisão. Quem é que falou isso? O vendedor. E quando ele fala o senhor, ele está se referindo ao comprador. Tudo bem? Bom, espero que você esteja aí conseguindo acompanhar tranquilamente a nossa aula. A próxima questão que nós vamos pensar é sobre o uso de duas palavras que são muito parecidas, mas têm um sentido diferente, que é o uso da palavra mas e o uso da palavra mais. Antes de a professora explicar a diferença, vamos aí dar uma treinada, fazer uma atividade para que você teste aí os seus conhecimentos. Então, eu vou deixar na tela uma questão para que você complete cada uma das alternativas com a palavra mas ou com a palavra mais. Procure ver, ler as frases com atenção para você perceber a diferença de sentido. E aí escreva mas ou mais. Depois que você fizer, nós voltamos para pensar juntos sobre esse assunto.
Ok, vamos então à correção dessa atividade? Vamos fazer a leitura de cada uma das alternativas das frases e aí vamos identificar se devemos completá-las com mas ou mais. Alternativa A. Bem, é mais ou menos assim. Presta atenção nas minhas mãos. Letra C. Mas é simples, uma coisa simples. Letra C. Tem mais de uma peça? Já vem montado? Letra D. Mas, do jeito que o Senhor descrevia, parecia uma coisa enorme, cavalheiro. Então, eu espero que você tenha percebido que cada vez que nós usamos a palavra mas, ela tem um sentido de oposição, certo? Ela tem um sentido de contrariedade. Sempre que você ficar em dúvida, você pode testar aí outras palavras no lugar da palavra mas. Por exemplo, a palavra porém tem o mesmo sentido. E sempre que vocês usaram a palavra mais, ela tem um sentido de acréscimo, um sentido de quantidade. Então, é uma regrinha aí que você pode lembrar para usar no seu dia a dia. Mas, sentido de oposição. E mais, sentido de quantidade, de acréscimo, certo? Vejam, na oralidade, ao falar, nós muitas vezes falamos da mesma forma, né? Mas temos que nos lembrar que ao fazer o registro escrito, por conta da diferença de sentido, precisamos escrevê-las corretamente. Tudo bem? Bom, voltando lá às questões de interpretação, então, do texto que nós lemos. Vamos pensar agora na dificuldade de compreensão, de comunicação. E então, vamos fazer a leitura da atividade 7. De acordo com a leitura do texto, por que o vendedor não conseguia identificar qual era o objeto? Vou dar um tempo, então, para que você leia as alternativas com atenção, identifique a correta e nós já voltamos. Ok, vamos à correção dessa questão então? Inicialmente, vamos fazer a leitura das 3 alternativas para então descartarmos as que não estão corretas e verificarmos qual é a correta. Então, por que o vendedor não conseguia identificar qual era o objeto correto? Alternativa A, porque o objeto descrito estava em falta no estoque? Alternativa B, porque ele não compreendia as características do objeto descritas pelo comprador.
Alternativa C, porque ele era novato no serviço e não conhecia os objetos. No decorrer da leitura da crônica, nós vimos que houve ali mesmo uma dificuldade de comunicação, certo? Não foi falado em nenhum momento que o objeto não havia aquele objeto na loja que estava em falta ou que o vendedor era novato. O que aconteceu é que ele realmente não conseguia compreender o que o comprador desejava. Portanto, a alternativa correta é a alternativa de letra B, certo? Bom, e ainda pensando nessa dificuldade, nessa falha de comunicação, agora você vai precisar explicar na atividade 8 qual é a relação, então, que nós podemos estabelecer entre o título dessa crônica, que é comunicação, e a situação narrada no texto. Nós, inclusive, já falamos sobre isso no decorrer da nossa aula. Então, procure elaborar aí no seu caderno um parágrafo, uma frase que explique qual é a relação, por que é que essa crônica se chama comunicação. De que maneira nós podemos ver aí na história, né, que foi contada, que foi narrada, esse tema da comunicação. Vou dar um tempo para que você escreva aí com bastante calma, bastante atenção e nós já voltamos. Ok, então chegou a hora de conferirmos aí as possibilidades de respostas. Vejam, é claro que você provavelmente escreveu aí no seu caderno uma frase diferente da minha, escolheu as suas palavras, né? O que é importante que você tenha percebido, né? Qual é a relação entre o título comunicação e a situação mostrada nessa crônica, né? Então, nós temos aí, né, que é possível inferir, né, compreender que o título foi escolhido para demonstrar a importância da comunicação entre as pessoas, pois a falta ou a não compreensão dela pode ocasionar problemas, né? Então, no caso, a narrativa ela nos trouxe aí um problema que foi gerado porque as duas pessoas que estavam conversando não conseguiam se entender. Tudo bem? Bom, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado o que estudamos e nós nos vemos numa próxima oportunidade.